dia, irmãos! Continuando com o tema das relações do Espírito Santo com a Igreja, já observamos que, assim como a antiga tenda da congregação precisava ser ungida para ser habitação de Deus, o ser humano também precisa passar pelo novo nascimento para que Deus possa habitar em seu coração, como podemos deduzir da seguinte passagem de 2 Coríntios 6,14 a 7,1. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Devemos nos lembrar da experiência do povo de Israel, quando estava já às margens da terra prometida, quando, por não confiarem em Deus, pereceram todos os adultos no deserto, com a honrosa exceção de Josué e de seu amigo Calebe. Em Efésios 5, 18 a 20, Paulo revela de maneira simples como devemos nos articular com o dom celestial. Enchei-vos do Espírito. Como podemos nos encher do Espírito Santo? Entretendo-vos com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e celebrando de todo o coração os louvores do Senhor, dando continuamente graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Como o Espírito Santo é o poder concedido pelo alto para nos afastar das coisas terrenas, eliminando totalmente nossas inclinações para o pecado, é de se esperar que o maligno tenha envidado as suas maiores energias para minimizar a influência celestial no coração do ser humano. E foi exatamente isso que ele fez, levando inicialmente pessoas não consagradas a alterarem indevidamente a palavra de Deus, para conciliá-la com os ritos paganizados que foram desenvolvidos inicialmente no âmbito da Igreja Romana. Seu poder de sedução, porém, tem alcançado atualmente quase todas as igrejas cristãs. Tudo porque o núcleo sacerdotal, no passado distante, percebeu que a manipulação do dom celestial distribuído de forma independente da estrutura eclesial poderia se transformar em uma maneira de reforçar a sua autoridade, buscando relacionar a fé no Espírito Santo com a fé na Igreja. Começaram inventando o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A seguir, forjaram a teoria da Trindade, para regulamentar essa conexão da história da salvação com as ações do clero romano. O Espírito Santo foi então definido como sendo a terceira pessoa da Trindade, exigindo a criação de sacramentos e as devidas acomodações nas Escrituras.
Tais desvios foram considerados como uma evolução do cristianismo histórico, quando, na verdade, induziram a transgressão do primeiro mandamento da lei de Deus e transformaram a fé real em presunção. Pela fé paganizada, tais efeitos foram amortecidos pela hipocrisia da época. A sua absorção pelas igrejas em geral é mais difícil de explicar, mas provém certamente do sucesso da Contra-Reforma, trazendo consigo como resultado a aparente apatia com relação à vida eterna. A adoção dessa prática pagã causou a perda do desejo pela santidade, pela fome e sede da justiça. Quanto aos ideais da reforma protestante e o seu respectivo reavivamento espiritual, esses foram esquecidos ou desvirtuados. E assim, em uma jogada de mestre de longo prazo, a Contra-Reforma produziu a mornidão laodicense a partir da transgressão do primeiro mandamento da lei de Deus. Na introdução da cerimônia eclesiástica do rito batismal em nome da Trindade, Satanás pôde ocupar o lugar do Espírito Santo, obstruindo o único canal pelo qual a graça de Deus nos poderia alcançar. Como foi por essa porta que entrou a mornidão na igreja de Laodiceia, somente o retorno às condições da igreja primitiva após o Pentecoste será capaz de mudar o nosso estado coletivo de morbidez espiritual. Não será certamente o rito em si que promoverá a reforma tão necessária, mas a mudança de atitude em benefício de uma profissão de fé verdadeira. A profecia sobre a igreja militante, no entanto, indica que ela não discernirá o poder do Espírito Santo quando ainda iluminará a terra com a glória de Deus. Em sua cegueira, se empenhará em resistir-lhe, visto que o Senhor não age de acordo com os seus conceitos e expectativas. Porque dizem eles, não conhecemos o Espírito de Deus se temos estado na obra há tantos anos? Assim, pelo alcance da profecia que diz textualmente, vomitar-te-ei da minha boca, o servo nominal não deverá atender às advertências de Deus, dizendo simplesmente, estou rico e abastado, e não preciso de coisa nenhuma. Apocalipse 3:17. Em face, portanto, desta possível resistência corporativa, restar-nos apenas a possibilidade de ouvirmos individualmente as recomendações da testemunha fiel e verdadeira à Igreja de Laodiceia, para viver uma vida transformada no âmbito da Igreja triunfante, invisível, doméstica, porém poderosa, muito poderosa. Porque a Igreja militante só continuará desempenhando o seu papel, em realidade, pela ação do sangue de Cristo e pelo Espírito Santo nos corações. Onde essas ações não são exercidas, é irrelevante falar de igreja, que em tal caso não passará de um edifício qualquer, não obstante as grandes manifestações de poder que possam realizar. Quanto à alternativa dos pequenos grupos, Deus só poderá operar naqueles em que a maioria dos seus participantes tiverem sido realmente purificados pelo sangue de Cristo e regenerados pelo seu Espírito. Aqui vamos ficando, na expectativa de ter ajudado na sua profissão de fé. Por hoje é só. Deixo com vocês a bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
número 6, 24 a 26. Tchau e até a próxima, se Deus quiser.